bom dia. Agora vai. Desembaraçando, episódio 51. Tentei começar aqui um pouco antes, e aí a internet não estava boa, aí troquei aqui de Wi-Fi, né? A você que estava vendo agora há pouco, então vamos ver se vai dar certo agora aqui a internet. Como é que tá o tempo aí na tua cidade? Aqui tá chovendo, talvez seja isso que está influenciando a internet, mas é um prazer ter você aqui, tá? É um prazer ter você, o apoio que você nos dá sempre. Obrigado pelas palavras de carinho, de encorajamento aí. E hoje estamos começando então o Desembaraçando, episódio 51, né? De segunda a sexta ele realiza-se às 6 horas da manhã. E sábados, domingos e feriados ele vai no horário diferente, né? Aí, enfim, também ninguém é de ferro, né? Mas agradeço o seu carinho quanto a isso. E esse conteúdo fica gravado, então, no nosso YouTube. Se inscreva, fica gravado no Facebook, mas as lives só acontecem aqui no Instagram. E na tua cidade tá chovendo aí? Tá sol, tá frio? Como é que tá o negócio aí? Agradeço demais o seu carinho. Sem delongas, então, vamos ao que interessa aqui, né? Eu quero falar um pouco hoje sobre iniciante, ser iniciante. Um tema assim que me fez pensar através de um livro que eu li. Bem, todos nós na vida, em dados momentos, já fomos iniciantes em algo. Não tem jeito. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce conhecendo tudo, ninguém nasce com a habilidade totalmente desenvolvida em tudo. Então, ok, todo mundo, todos nós um dia fomos iniciantes em algo, né? Eu sempre gosto de associar essa imagem do iniciante quando a gente começa, por exemplo, a dirigir o carro. Quando eu tirei a minha carteira de motorista, pessoal, eu lembro assim que quando eu fui à autoescola pela primeira vez na vida, eu mal sabia abrir a porta, assim. Pode parecer um exagero da minha parte. Ah, Baracha, abrir a porta. Tudo bem, eu abri a porta. Mas assim, eu não era aquele rapaz, aquele moleque, enfim, final de adolescência ali, que aquela coisa de dirigir, aquela fissura, não era assim. Então eu esperei a idade, né? Eu era até casado já quando eu fui tirar a carteira, a minha esposa já dirigia e eu não, tá vendo? Aí eu lembro que quando fui pela primeira vez na autoescola, o instrutor falou assim, então vai lá no motorista, vai sair agora aqui, vai fazer rua. E eu pensei, mas eu nem sei dirigir. Eu nunca me esqueço daquela cena, quando pela primeira vez eu sentei ali no assento do motorista e ele falou para eu sair com o carro, sair de ré na rua e fazer o trajeto. Nossa, aquilo foi horrível, né? Mas aí fiz várias aulas, né? Mas você vai lembrar, você que dirige também aí, você vai lembrar daquele começo nosso, né? A gente fica olhando para o câmbio, né? A gente fica olhando para o acelerador, a gente fica olhando para tudo, ali fazendo aquele tempo da marcha, da embreagem. Então nós somos iniciantes realmente, né? E naquele momento ali, parece que se eu não ficar olhando para isso, eu não vou conseguir andar com o carro, né? Aí é claro, né? Aí vem a prática, aí vem o tempo, né? Como tudo na vida. E nós passamos a fazer aquilo de maneira automática, sem ficar observando, né? Até fazemos outras coisas associadas ao ato de dirigir que está errado. Aí vai olhar celular, aí vai olhar outra coisa, aí vai ver televisão dentro do carro, sabe? Vai comer, né? Porque tá tão assim, com o domínio e tá tão familiarizado que vai fazendo tudo no automático já. Só que um dia nós fomos iniciantes. Em qualquer coisa da vida, nós fomos iniciantes. Então, com o tempo, aquilo que exigia de nós muita atenção, passou a ser um hábito, né? Então eu cito esse exemplo de quando aprendemos a dirigir um carro. Então a gente vai automaticamente, vai fazendo as coisas e não observa nada, né? Eu lembro quando eu fiz curso de datilografia, olha só como eu sou Tiranossauro Rex, né? Eu fiz curso de datilografia
E eu lembro que ficava ali memorizando as posições das teclas, né? A, S, D, F, G, né? Aqueles exercícios, né? E no começo é catando milho, você vai ali olhando para as teclas, né? Hoje você digita automaticamente, sem pensar em nada. E se você imaginar e pôr na cabeça um teclado imaginário assim, você escreve, não é verdade? Então, para mostrar realmente que nós podemos sair da posição de iniciante para ir para uma posição de que conhece, de que domina tal situação, tal assunto, enfim, qualquer coisa da vida. Só que assim, essa questão de iniciante, na verdade, ser iniciante é uma coisa que nos acompanha a vida toda. Ah, Baracho, claro, né? A gente não sabe tudo, né? Sempre quando a gente for olhar uma coisa, a gente vai ser iniciante, uma coisa nova. Mas eu não estou falando iniciante tão somente em relação ao que eu não sei. Iniciante em relação àquilo que eu nunca passei na minha vida. Não, aí é muito fácil, né? Claro, é claro que eu vou ser iniciante em alguma coisa que eu nunca vi, que eu nunca fiz, que eu nunca tive acesso. Tá tudo certo. Mas eu estou falando que nós podemos também ser iniciantes em situações que nós já vivemos. Nós podemos ser iniciantes em coisas que nós já até conhecemos. Nós podemos ser iniciantes em lugares que eu até já passei. Aí, como assim, Baracho? Se eu já passei, se eu já vi, se eu já até escutei, se eu aprendi, como é que eu posso ser iniciante em algo que eu já estive? Calma. Sabe aquela ideia da filosofia, né? De que a água, o rio, né? O rio e a pessoa não são mais os mesmos. Eu passo pela primeira vez andando dentro daquele rio com água até a cintura e vou até o outro lado e eu saio. Quando eu passo de novo, não é mais a mesma pessoa e não é mais o mesmo rio. Muita coisa acontece. É nesse sentido que eu estou dizendo, tá? Então, nesse sentido aí, nós seremos iniciantes até mesmo nas coisas que eu digo que conheço, que já passei. Então, na verdade, não é que nós podemos ser iniciantes. Na verdade, nós sempre somos iniciantes. Nós sempre somos iniciantes, inclusive naquilo que eu já passei, né? Só que aí que tá a questão de a gente pensar aqui nessa manhã, né? A minha marcação aqui, né? É assim, ó. Na verdade, uma das principais razões pelas quais as pessoas não conseguem assim ter uma compreensão maior das coisas, né? Não conseguem assim ter novas informações das coisas que acontecem ao seu redor, é porque elas já vão assim para o conhecimento com uma ideia de que já tem uma ideia prévia sobre aquilo. A gente não faz isso? Quando a gente vai para uma situação assim, mesmo as desconhecidas, porque nós temos uma ideia de que já conhecemos alguma coisa, até por defesa, até por uma questão de ego, de não ficar por baixo. Então a gente tem esse movimento, né? A gente vai em direção ao novo com uma ideia assim que eu já conheço, para ter um certo controle, para ficar num controle da situação, quando na verdade eu não conheço nada. E até mesmo em relação àquilo que eu já conheço muito bem, se eu vou numa situação assim, de um contexto, de um assunto que eu domino, claro que eu vou com essa ideia que eu já conheço. Só que aí que é o perigo, né? A gente vai com um conhecimento prévio de alguma coisa e isso pode nos tirar da condição de iniciantes, pode nos tirar da condição de aprendizes. É interessante isso, né? Então, às vezes a pessoa ela não consegue assim entender que outra pessoa da mesma área pode ter um conhecimento que pode agregar, a pessoa não consegue escutar o outro, a pessoa não consegue aprender com o outro, só ela que ensina, só ela que fala, só ela que dita as regras, só ela que educa os outros, né? Então é perigoso isso, né? Quando a gente vai com o conhecimento prévio, tudo bem, Baracho, a gente tem essa ideia prévia, né? Mesmo baseado na nossa cabeça. Só que isso, para muitos, impedem as pessoas de serem iniciantes, de serem aprendizes, de se abrirem a um chamado novo, mesmo em algo que ela já conhece muito bem.
E outras pessoas não. Elas podem se fechar então com isso, ela se fecha. E outras se abrem, mesmo estando aqui pela milésima vez, mas sempre alguma coisa eu posso aprender, em sempre alguma coisa eu sou iniciante. Então você vê a humildade da pessoa, o reconhecimento e etc, 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 né? Só que é perigoso isso, né? Então esse conhecimento prévio que eu já tenho, né? O perigo disso é que assim, mesmo em algo que nós dominamos, nós podemos nos fechar sempre para algo novo que pode vir. Você não pensa assim? Sempre pode vir uma coisa nova. Às vezes alguém fala assim, de novo naquele lugar que eu já fui várias vezes ali, eu já sei até o roteiro. Eu lembro de um colega meu, que ele mora numa cidade que é próxima assim a várias cidades turísticas, né? Aí ele falava lá que toda vez que ia visita na casa dele, tinha que levar naquelas 4, 5, 6 cidades turísticas, né? Aí ele falava assim, cidade fulano de tal, cidade Beltrano de tal, lugar não sei o que, não sei o que. Já sabia tudo de cor, já sabia tudo de cor. Por mais que as cidades estejam ali no mesmo lugar, por mais que os roteiros possam ser os mesmos, por mais que as cidades possam ter os mesmos nomes, você vai passar nas mesmas barraquinhas, você vai passar no mesmo lugar que a água vira lá, toda vez que você vai passar isso, ainda assim nós somos iniciantes. Alguma coisa naquele lugar pela 8ª, 9ª vez pode nos tocar diferente do que foi na 7ª, e na 7ª foi de um modo que não tocou na 6ª vez. Então, se a gente perceber e entender bem essa questão, nós sempre somos iniciantes. Agora, se eu entender que o meu conhecimento já vivido, ou aquele que eu imagino, já basta, eu me fecharei. Eu me fecharei para alguma coisa legal na minha vida, uma coisa que me ensina, alguma coisa que me faz ter um crescimento, alguma coisa que vai agregar, né? Então é interessante essa questão de sermos iniciantes, né? E assim, ser iniciante é muito importante, né? Porque se eu fecho o filtro para aquilo que eu digo que conheço, ou acho que sei como é que vai ser, se eu me fecho com um filtro, eu vou me colocar no lugar de mestre, eu vou colocar no lugar de guru, eu me coloco no lugar de sei tudo. Por exemplo, um perigo numa sessão de terapia é quando o analista se põe nesse lugar de mestre. Ele nem escuta a pessoa falar, ele já vai deduzindo, ele já vai apontando, ele já vai colocando rótulos na pessoa. É uma pessoa que está totalmente fora de uma ética, né? Assim também na vida. Quando a pessoa tem os chamados preconceitos, né? As ideias, né, antecipadas, quando ela faz uma visão assim, sem ter um conhecimento, ela já julga, vamos colocar assim, eu já sei como é que é. É interessante como nós nos agarramos nessa posição de mestre, né? E quanto que nós fugimos desse lugar do iniciante para termos o controle, para não sermos tocados em alguma coisa, para nós não sermos mexidos na nossa mesmice, para não lidarmos com o desconforto. Por que será que sempre não saber o que está por vir nós entendemos como uma coisa ruim, né? Por que será que não saber o que vai acontecer, não saber o que está por vir é tido como ruim? Não, não necessariamente. A vida nos mostra que faz parte lidar com o desconhecido, se abrir à experiência, ver o que vai acontecer, tirar uma coisa boa daquilo, mesmo numa situação a qual eu já sei de cor e salteado. Então, na verdade, nós sempre somos iniciantes. Uma vez eu tinha uma responsabilidade, enquanto psicólogo, né, de atender algumas pessoas de uma empresa, vamos colocar assim, né? E aí eu me deparei com pessoas que eram muito mais velhas do que eu, muito mais velhas do que eu, e pessoas até da mesma área de trabalho que a minha, com a escuta. Mas quando uma pessoa trabalhava na empresa, ela tinha que submeter a uma escuta de um profissional. E eu lembro que eu fiquei assim até constrangido de ouvir aquela pessoa que na verdade eu deveria ouvi-la. Só que aí eu aprendi uma coisa daquele senhor. Ele falou, não, Baracho, o protocolo é esse, eu estou submisso a isso, eu estou aqui para poder passar normal, eu não sou melhor que ninguém,
E não tem essa de você ser mais novo que eu tô aqui para poder passar pelo processo. Porque alguma coisa pode vir, alguma coisa pode me acrescentar, alguma coisa pode fazer eu pensar, pode não ser agora, pode ser depois. Olha que bonito exemplo. Olha que bonito exemplo. Alguém com toda uma bagagem, mas sempre se colocando como iniciante. Ser iniciante. E nesses tempos que a gente está vivendo, parece que o ser iniciante está cada vez mais escasso, né? Porque é tanta informação, tanta coisa que a gente fica cercado, que dá uma sensação de mesmice, que dá uma sensação de que eu sei tudo já, que dá uma sensação de que já está tudo previsível. Aí você vê uma galera aí que não tem curtição com a vida, uma galera que nada faz vibrar, nada faz assim ter um despertamento para alguma coisa, porque essa ideia de iniciante foi para o espaço. Então a pessoa não consegue entender e não consegue se colocar nesse lugar de ser o iniciante sempre. Ela pode passar de novo naquele rio, entrar nele até a cintura, já conhece aquele rio, mas entrar de novo a pessoa é iniciante. É iniciante. O meu filho viajou pro Nordeste dias atrás aí. Ele foi para a cidade que eu e minha esposa fomos para Lua de Mel há 24 anos. 24 anos, né, que já se passaram. E aí meu filho mostrando nas fotos ali o quanto que mudou aquele lugar, o quanto que coisa aconteceu. E eu mandava para ele as filmagens de 24 anos para ele comparar, né? Aí mostrou um lugar lá que tinha um prédio pequeno que foi demolido e virou um outro prédio. Tem um shopping lá que quando eu fui nem existia. Eles aterraram lá o lugar, fizeram um shopping com prédios comerciais, um monte de coisa. Quer dizer, se eu for lá nesse lugar com a minha esposa hoje, por mais que eu tenha ido há 24 anos, eu sou iniciante. E se eu voltar daqui a uma semana, eu sou iniciante de novo. Se meu filho voltar, que foi recente que ele foi a última vez, se ele volta a esse lugar daqui a um tempo, ele é iniciante. Na verdade, nós sempre somos iniciantes. Por mais que eu possa ver as mesmas coisas, ok, tem coisa que vai seguir o mesmo fluxo, mas tem coisa que vai ser inédita e tem coisa que vai acrescentar ao meu coração se eu tiver um olhar para isso. Se eu não ficar nesse lugar de mestre, se eu não ficar nesse lugar de que eu já sei, se eu não ficar nesse lugar que eu já conheço, se eu não ficar nesse lugar de falar, ai, que enfado, de novo isso, peraí. A vida é uma questão de oportunidades. E se eu estou aqui de novo, né? A terapia, se for ver, é isso, né? A pessoa está ali há várias sessões, mas cada sessão de terapia deve ser considerada como uma sessão inédita. Sempre é assim. Porque os nossos processos mentais, cada dia está de um jeito. Embora eu tenha uma coisa meio padrão de mim, né? Mas sempre alguma coisa nova pode acontecer. Então ser iniciante é uma coisa muito importante na vida. Então ser sempre iniciante é importante. E se fechamos então o filtro, eu me coloco nesse lugar de mestre. E quando falamos de ser iniciante, me vem uma palavra, não digo que é sinônimo, mas para mim ela é da mesma família, quando falamos de amador, né? Aquela pessoa amadora. O iniciante, ele tem uma atitude de amador. A gente pode pensar amador numa ideia pejorativa, né? Ah, o amador, você é muito amador. Amador como sendo irresponsável, né? O cara faz pelos pés, pelas mãos e dá errado. Ok. A gente pode usar essa palavra para essas questões, né? Só que amador, se for analisar na raiz da palavra, na etimologia, é uma coisa muito fundamental. O amador é aquela palavra que vem de amar, vem de gostar. O amador, no que faz, no que vive, ele gosta daquilo que faz, ele gosta daquilo que vive. O amador ama, né? E quando eu sou iniciante, eu estou nesse lugar de amador. E que eu não perca esse amor, que eu não perca esse gosto, que nós não percamos isso. Quando nos colocamos na posição de mestre, eu já sei, eu já conheço tudo isso aqui, eu perco esse brilho, eu perco esse gosto, eu perco essa provocação gostosa, eu perco isso. Porque aí eu sou o mestre, eu vou fazendo automaticamente, eu vou fazendo sem olhar quem está na minha frente, eu vou fazendo sem ser tão humano assim, eu vou fazendo. E essa nossa vida nos convida toda hora a ficarmos nessa questão de automatização, assim, né? A gente fica nesse automático
e perdemos essa questão. Então nós sempre somos iniciantes, sempre. Ser iniciante, por mais que eu já passei por aquilo, por mais que eu já conheça aquilo, sempre alguma coisa nova pode ser agregada no nosso coração. O iniciante é o amador, e o amador é aquele que gosta, o amador é aquele que ama. Então que possamos sempre ser assim, tá? Por mais que tenhamos uma bagagem muito grande, por mais que tenhamos toda uma vivência, eu não vou lá de novo não, já conheço o roteiro, não é bem assim. Eu posso ir várias vezes naquele lugar, eu posso me deparar naquele conhecimento várias vezes, mas se eu me colocar como iniciante, eu posso sempre agregar alguma coisa em nossa vida. Quando me põe como iniciante, é como aquela criança que vai vibrando com cada coisa que ela agrega na sua vida. O quão triste é que com o tempo da vida, a gente perde esse brilho da descoberta, a gente perde esse brilho do iniciante, porque a gente vai sabendo tudo já, eu já sei tudo. Eu já sei tudo, ai que saco, a hora não passa, e eu tô perdendo de agregar alguma coisa, e mesmo naquele mesmo conteúdo, mesmo roteiro, que eu já passei por diversas vezes, mas a vida sempre pode nos trazer uma questão de novidade, só que eu tenho que me colocar na posição de iniciante, sem fechar o filtro. O iniciante é o que tem amor. O iniciante é o amador, o iniciante é o que agrega, e o iniciante é o que sempre vai estar irradiando coisas boas para as outras pessoas também. Então, todos nós somos iniciantes o tempo todo na vida, mesmo em coisas que eu já digo que sei, mas eu sempre sou iniciante, porque uma nova vez é uma nova vez. Um novo momento na mesmice, que eu falo que é mesmice, sempre é um novo momento. Então, por ser iniciante, nós podemos agregar alguma coisa sempre. Maravilha, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, beijo no seu coração. Se você perdeu o conteúdo do começo aqui, volta aqui no meu feed, assiste do começo. Se você lembrar de alguém, pô, que legal esse conteúdo aqui do Baracho, compartilha, passa para alguém. Tá gravado aqui, vai estar gravado no Facebook, no YouTube. Obrigado pelo seu auxílio sempre com Desembaraxando, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. E sábados, domingos e feriados é outro horário, tá bom? Bom domingo, bom almoço, curta a família, curta a vida. Obrigado pelo carinho e até o próximo Desembaraxando.